Pronto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, deixa eu aproveitar agora para o momento de mensagens, né? Estamos chegando aí no final do ano. Deixa eu explicar, tá? Então, eu sinto, de uma maneira geral, um esgotamento. E isso é esperado, tá? Não que é algo desejável, não é essa a ideia, tá? Não desejo o esgotamento de ninguém. Mas eu entendo, tá? Assim, a situação como um todo. Então, lembrando, tá? Por mais que algumas pessoas já tenham. As linhas do tempo estão desalinhadas de certa forma, né? Porque assim, algumas pessoas já encaram a pandemia como algo no passado, que a gente já superou isso, a gente já avançou, enfim, eu ainda estou numa outra linha do tempo que a pandemia ainda existe, tá? Então a gente tem que se precaver, tomar cuidado, esse tipo de coisa. E por que eu estou dizendo isso? A ideia do isolamento, né, das aulas remotas, tudo, algumas pessoas podem até achar mais conveniente, então assim, eu consigo assistir aula de casa, aula do trabalho, coisa que eu não preciso mais deslocar na universidade, isso é muito bom, muito prático. Mas eu entendo também que, por outro lado, isso exige bastante das pessoas, porque é um momento que você tem que se dedicar a isso, então o deslocamento, quando você tem que estar presencialmente em algum lugar, eu não sei se o cérebro ele funciona de uma forma que ele acaba compreendendo essa mensagem, tipo, já que eu estou me deslocando até a universidade, eu tenho que estar na aula, coisa desse tipo. E o online, por ser essa coisa de às vezes 2 cliques, eu posso acessar a aula, posso até não estar assistindo a aula, ela está simplesmente aberta ali no browser, estou fazendo outra coisa. Então, acaba sendo conveniente nesse sentido, mas por outro lado, você acumula várias coisas também. Então, eu digo isso até por mim mesmo, tá? Então, a quantidade de reuniões que eu participo hoje, ela acaba sendo muito maior, até por não ter essa necessidade de deslocamento, até por não ter essa questão que os horários às vezes podem conflitar, você não precisa se deslocar de um local para o outro, então tem essas conveniências, mas que também te exige de um outro lado. Aí voltando à fala inicial, o que eu tenho sentido é um esgotamento e eu entendo, tá? Então eu sei que é difícil para todos vocês, então administrar todas essas coisas, tá? Inclusive as aulas. Eu não tenho essa visão que vocês podem se dedicar exclusivamente para a disciplina, até porque a vida de vocês não é só isso, na verdade, a vida de nenhum de nós, né? E por consequência, tem essa história do semestre quebrado, que a gente avança o ano, ou seja, estamos chegando no final desse ano, porém sem a conclusão do semestre, o que é um pouco doido, né? Então, não sei para vocês, mas para mim, o negócio fica um pouco bagunçado ainda na cabeça, então essa linha do tempo também é que estamos concluindo o ano, porém ainda não o semestre. Então não fica aquela coisa que o ano está chegando ao fim e por consequência as aulas também. Não, as aulas continuam, as aulas seguem. Então isso às vezes endoida um pouco. Vamos por partes, tá? Então primeiro, apesar de não encerrarmos o semestre agora no final do ano, temos um período de recesso. Período de recesso que eu gostaria de respeitar, tá? E aí ambos os lados, tá? Tanto para vocês quanto para mim também. Então, todos nós estamos na mesma. Então, eu acho que é um merecido uma quebra, né? Então, de certa forma, um descanso não muito longo, mas dá para respirar um pouco. E por conta disso, tá? O que eu posso dizer por agora é assim: aguentem firme. Então, a gente vai ter esse recesso agora, tá? Depois a gente vai ver até o prazo da atividade, tudo que ela se estende, mas isso é algo que eu vou deixar bastante livre, tá? Assim, eu entendo que algumas pessoas vão poder se dedicar de fato, justamente agora, durante o período de recesso, que vai conseguir concentrar um pouco mais. Então, eu estou falando de descanso aqui, mas eu entendo que algumas pessoas vão pegar esse momento agora para concentrar, tentar colocar a vida em dia, coisas desse tipo. Beleza, que ótimo que temos esse período. E outras pessoas já não, então já meio que estão no limite, tipo, estou saturado disso tudo, ainda bem que chegou o recesso, porque senão eu acho que eu não iria aguentar. Então, temos esses perfis, tá? E qualquer coisa no meio desses dois extremos, né? Então, eu entendo que não dá para categorizar as pessoas também
uma classificação específica, né? Mas, de uma maneira geral, então, e aí dando sequência e continuidade ao nosso conteúdo, eu vou apresentar, coisa que já adiantei naquele processo de sala de aula invertida, né? O conteúdo já foi passado para vocês e hoje eu vou estar explicando. Mas eu entendo, tá, que muitos ainda estão na ressaca, vamos chamar dessa forma, da última atividade. Então, eu entendo, tá? Então, essa história de, pô, mais uma agora, já logo na sequência, eu não aguento mais, eu tô cansado. E eu entendo, e aí volto novamente a mensagem, bastante longa, mas agora tentando resumir, que aguentem firme, tá? Então, a gente está chegando aí no período de recesso, a gente vai poder respirar um pouquinho, tentar renovar a energia na medida do possível e depois encarar esse final de semestre no próximo ano, tá? Então, aguentem firme. Natal, Pode dizer, Vanessa, estou lendo aqui a mensagem de Rafael, mas pode dizer. pronto, né, não é nem só a questão da sua disciplina em si, né? Eu acho que é porque justamente a disciplina de desenho, ela exige um pouco mais de atenção nossa, de cuidado, porque sempre a gente vai fazer uma versão, vai ter alteração, a gente precisa dedicar aquilo. E como nessa fase final do ano sempre é uma correria, principalmente para quem trabalha e na nossa área, que geralmente o final de recesso é onde a gente adianta muita coisa para ficar durante o período que a gente não está trabalhando e aí fica puxado, vieram muitas disciplinas que acabaram trouxendo trabalhos que não valem nota, mas que são importantes para a disciplina apresentar justo agora. Acho que talvez seja por isso também que, incluindo eu e o pessoal também está preocupado com outra atividade de desenho. Porque não vai ter aquele tempo de qualidade para se dedicar ao desenho e ninguém quer fazer uma coisa meia boca, né? Perfeito, Vanessa, assim, muito bem colocado. Nesse sentido, e aí até numa forma de uma autoavaliação também, assim, vamos ser sinceros, o modelo remoto de disciplina de desenho está longe, mas muito longe de ser o ideal, tá? Eu tenho essa consciência, tá? E aí, como eu disse, já estamos com alguns semestres de experiência nisso, então não é o nosso primeiro semestre nesse modelo remoto, tudo, mas a gente tem total noção, tá? Total consciência que está longe, mas muito longe de ser o ideal, porque coisas básicas, tá? Faltam coisas básicas, como por exemplo, todos presentes no ateliê, né? Então, presencialmente, e às vezes coisas simples, de simplesmente ter uma pessoa desenhando do teu lado e ao longo do processo você ter esse contato, primeiro, de não apenas ver a pessoa desenhando, ou seja, você identificar pessoas que estão na mesma situação que a tua, mas além disso, essa parte do convívio, de você poder dar uma espiada no desenho da pessoa, conversar, trocar uma ideia, coisas muito simples. Como é que você fez isso? Essa parte do acabamento aqui, como é que você fez? Porque hoje isso fica muito centralizado. Por mais que a gente tenha ferramentas, tá? E aí é a parte que eu elogio muito o Discord, eu acho ele muito bacana, a forma como ele integra os alunos, aquela coisa toda, mas no fundo, acaba ainda sendo algo muito individualizado, tá? Então, algo assim que parte muito de cada um de vocês nesse diálogo com o professor, com o monitor, e tirar dúvidas assim no fazer. E esse fazer, infelizmente, acaba sendo ainda muito isolado, tá? Então, infelizmente, ainda funciona dessa forma. Por mais que a gente incentive, aí eu entendo a questão de tempo, voltando àquele discurso lá do início. Assim como hoje a gente tem esse benefício de poder rearranjar os nossos horários, né? Então, assim, eu não sou obrigado a desenhar no horário de aula, que bom, mas ao mesmo tempo é ruim porque você sabe que vai ter que realocar algum horário ao longo da semana, sabe-se lá quando, para essas atividades. E como você bem colocou, tem um acúmulo de atividades aí, ou seja, essa é mais uma das disciplinas. Então não dá para ser inocente a ponto também de achar que só vamos ter atividades práticas nessa disciplina. Então, galera, eu sei que vocês podem se dedicar 4 horas na semana fácil, que não é uma verdade, né? Então eu sei que isso complica, por bem ou por mal, o semestre não está acabando ainda, ou seja, final de semestre, então, é aquela loucura, né? Então, se os trabalhos vão se acumulando ao longo do semestre, no final do semestre, em específico, viram Deus nos acuda, né? Então, é aquela coisa que aí realmente chegam todos para avaliação. Até, na verdade, eu tento fazer algo diferente. Não que a gente não vai ter trabalho lá no final do semestre, vamos ter,
mas geralmente eu não faço com peso maior, não faço que seja o trabalho mais importante, o trabalho de fechamento da disciplina, nada disso, porque eu sei que vocês ficam muito comprometidos nessa parte do rendimento, até porque vai acabar juntando com outras disciplinas, então o calendário fica muito bagunçado, e principalmente nesse modelo nosso atual, tá? Então eu entendo, tá? Mais uma vez, eu entendo essa parte da sobrecarga, eu entendo que e muito legal saber da dedicação de vocês, mas eu sei que às vezes falta o tempo, não é nem a vontade, mas é o tempo em si. E sim, eu concordo. O desenho como um todo, ele exige tanta dedicação, o tempo, tá? O treino. Então, não dá para se enganar, achar que é uma coisa que eu resolvo rápido, então eu pego ali. Eu não estou nem dizendo que vai ser justamente em cima da data de entrega, mas que infelizmente às vezes é o horário que sobra. Então, assim, não foi má vontade, professor, eu espero que entenda, mas tive vários problemas no trabalho, em casa, etc., e foi o que sobrou. Certo, é o que temos, né? Mas também é difícil considerar que você vai conseguir executar algo muito bem com essa quantidade muito pequena de tempo, tá? E às vezes não só isso, justamente a parte do treino, que às vezes não teve tempo, mais uma vez, de poder se dedicar para treinar, porque o desenho também não é só a parte da execução em si, mas a parte do treino. Então, treinar é importante. Então, às vezes a gente se frustra porque fez algo pela primeira vez, e isso eu falo não só para o desenho, mas como qualquer atividade prática no geral. Mas, enfim, voltando para o desenho, a gente se frustra às vezes que fez um desenho, por exemplo, um rosto, e o acabamento de rosto não ficou da maneira como eu esperava. Quantos testes você fez? Nenhum. Esse já fiz o definitivo porque eu estava sem tempo, fiz na correria. E aí é o que eu digo, tá? Às vezes uma pessoa com experiência já tem dificuldade para fazer isso. Então imagine que você é a primeira vez que você está fazendo isso, não teve essa possibilidade de treinar, tá? Então já foi ali direto no desenho definitivo e por consequência acabou se frustrando. O resultado poderia ficar muito melhor. Sempre pode, tá? Então é assim, é questão de você sempre refinar alguma coisa, sempre ajustar alguma coisa, sempre se dedicar um pouco mais e treinar, identificar os pontos fracos, tentar fortalecer isso, tentar treinar um pouco mais, e isso é uma constante, tá? E funciona para todo mundo, não só para quem está começando, mas para desenhistas também, que tem uma experiência maior, é o mesmo jeito, tá? Então não varia muito essa questão do treinar, treinar e treinar. É fato, tá? Então é algo que precisa ser feito. Mas eu entendo, tá? Então, o tempo hoje é uma moeda valiosíssima, ela é muito escassa e cada um acaba administrando o seu da maneira que acha melhor, tá? Eu não tenho cobrança nesse sentido, não tenho até coisas que, vocês precisam se fazer presentes, não é isso, tá? Eu tenho uma cobrança um pouco diferente, já que nossas atividades são práticas e vocês precisam entregar trabalhos, eu acabo cobrando o avanço na disciplina de acordo com os trabalhos que estão sendo entregues. O que para alguns pode parecer injusto, tá? Então fala, pô, eu participei de todas as aulas, eu assisti todos os encontros síncronos, mas que infelizmente eu realmente não estou conseguindo render. E aí eu volto, tá? Que, mais uma vez, o modelo não é o ideal. Então eu entendo essa parte que às vezes ficam algumas lacunas, coisas que aparentemente simples, tá? De poder se encontrar presencialmente no ambiente do ateliê e trocar ideias com o professor, com os demais colegas, teria o avanço muito maior. Eu entendo, tá? Mas frente ao cenário atual, é o que temos, tá? E aí, esforço de ambos os lados, tá? De vocês e de nós, para tentar fazer isso da melhor forma possível. Mas, voltando, eu reforço que está longe de ser o modelo ideal. Deixa eu só tentar pegar algumas perguntas. Professor, no geral, a última atividade teve bons resultados? Rafael, é assim. No geral, tá? De forma geral, todas as atividades sempre têm bons resultados. É a maioria? Não, não é a maioria. Tem bons resultados, mas não é a maioria da turma. Isso acontece, tá? De forma geral. Isso não é exclusividade do modelo remoto, tá? Então, no presencial também segue a mesma coisa. O que eu acho que, em benefício do presencial, é justamente o que eu estava comentando, que vocês têm à disposição os demais colegas como exemplo. Então, isso favorece muito quando você tem uma pessoa que tem um bom resultado, que está sendo feito ali do teu lado, e você pode dar essa espiada, que às vezes pode não parecer muita coisa,
mas tem todo esse processo da execução que você vai vendo ali em tempo real e pega uma dica ou outra, tá? Então, por mais que você veja vídeos genéricos no YouTube, outra coisa é a pessoa do teu lado, ali na tua sala, na tua realidade, fazendo a mesma atividade que a tua. Então, isso com certeza agrega, coisa que hoje a gente não tem, tá? Eu até sugeri, não, acredito que não para vocês, mas enfim, ainda dá tempo. Primeiro, tente se desvincular também dessa necessidade do professor organizar tudo sempre. Então, aproveite as ferramentas, tá? E mais uma vez, eu entendo que a dificuldade de todo mundo conseguir alinhar um mesmo horário, mas tentem marcar um horário, assim, por exemplo, de se reunir e toda a turma vai ser praticamente impossível, tá? Mas algumas pessoas, 5, 6 pessoas que toparem, marquem um horário, pode ser horário de aula, horário fora de aula, pega uma ferramenta igual o Discord, compartilha a tela, vai lá, mostra o que você está fazendo ali, vamos desenhar de tal hora, vamos, bora. Se vai ser da atividade, se não vai ser da atividade, pouco importa, importa o treinar, tá? E é justamente tentar trazer um pouquinho dessa carga presencial que não temos hoje, mas justamente utilizando as ferramentas em nosso benefício. Então, hoje é possível, tá? É possível compartilhar a câmera, compartilhar a tela, enfim. Vai depender muito da estrutura de cada um de vocês e o tempo também, eu entendo. O horário que eu tenho é 3 da manhã, não sei se alguém vai topar. Joga lá, pô, vai saber. Então tem os madrugadores, tem a galera que só pode de manhã, tem a galera que só pode de tarde, à noite, etc. Tentem combinar esses horários e, como eu disse, a realidade é comum a todos vocês. Então é muito legal, eu particularmente acho muito legal quando você consegue ter esse contato com um colega fazendo a mesma atividade que a tua, porque você pode pegar ali uma dica ou outra e compartilhar também, claro. Então essa troca de ideias é um ganho muito grande que, infelizmente, por conta desse modelo remoto, a gente acaba não explorando tanto. Então é algo aí que fica a sugestão, tá? Não é uma obrigatoriedade, o professor cobrou que a gente faça assim, não, não é isso. Mas eu acho que é um negócio muito legal e pode contribuir bastante para o aprendizado. Eu sempre deixo para o final de semana todas as atividades da cadeira. Eu entendo, e assim, quem dera, né? Quem dera assim, a minha vida eu sou apenas um estudante. Se isso fosse verdade, tá? Não desmerecendo, mas mesmo assim, quem tem só esse perfil de estudante também não tem uma única disciplina, né? Então são vários trabalhos, várias cadeiras, vários, enfim, várias tarefas, mas a gente ainda soma isso, a casa, deveres de casa, trabalho, etc. Então a gente sabe que isso sobrecarrega. Professor, estou com uma dúvida com as notas. Queria saber se os valores dos trabalhos estão certos. Porque a soma dos trabalhos sem a nota extra dá 9. Eu sou péssimo para contas, tá? Eu vou confirmar lá, eu posso ter errado. Então, nesse caso, eu realmente errei, fica tranquilo, eu simplesmente arredondo todos proporcionalmente para valer 10. Tranquilo? Depois eu vou realmente confirmar, mas me lembre, tá? Eu esqueço, mas legal, bem apontado, agradeço. Depois eu vou confirmar ali. Beleza? Muito bem. Enfim, com essa introdução um pouco alongada, vamos embora, né? Então, o que vai ser visto, né? Ou revisto, de certa forma. Então, de certa forma, um pouco repetitivo o assunto, mas é por um bom propósito, vocês vão entender. Então, é assim, talvez uma das atividades mais traumáticas ao longo do semestre é aquela história que todo semestre tem a sua em específico, isso varia, tá? É uma outra coisa um pouco difícil de controlar às vezes, porque num determinado semestre a experiência é uma, no determinado semestre a experiência é outra, e não são raras as vezes que alternam essas experiências. Então, esse semestre, sei lá, o semestre passado a dificuldade maior foi figura humana, o anterior a ele foi perspectiva, e assim por diante. Então, cada turma no geral, tem uma dificuldade específica, não que as outras atividades tenham sido tranquilas, tá? Não é isso, mas aquela em específico exigiu mais, teve algum bloqueio, enfim, algum problema em relação a isso. Nesse sentido, algumas coisas a gente acaba forçando um pouco mais para ver se avança. E isso também, querendo ou não, acaba sendo muito dependente do progresso de vocês. Ou seja, de nada adianta
pretender avançar muito num assunto, seja ele qual for, perspectiva, por exemplo, se vocês não conseguirem se sobressair do básico. Então, seria algo que eu estaria forçando um assunto que, querendo ou não, não teve um bom progresso, de uma maneira geral, tá? Sempre tem um aluno que se destaca, sempre tem outro que não consegue entender de jeito nenhum conteúdo, enfim, são perfis bastante distintos, tá? Mas no grupo, de uma maneira geral, a ideia é que todos consigam acompanhar, e aí até por isso dá continuidade a esses assuntos. Dito isso, da parte da figura humana, temos perfis distintos, dificuldades distintas, que no geral, separando as atividades em duas, temos estrutura e acabamento. Nesse ponto, temos perfis que têm dificuldade com a estrutura em si, mas conseguiram sair bem no acabamento. O inverso, pessoas que tiveram o acabamento com muita dificuldade, mas que tinham desenrolado a estrutura muito bem. E tem os democráticos, o que conseguiu se sobressair na estrutura e no acabamento, o que não entendeu, não conseguiu desenrolar de jeito nenhum a estrutura e acabamento. Então, temos esses perfis, tá, no geral. E por conta disso, eu sei que às vezes pode ser um pouco traumático essa continuidade. Então, dar continuidade a um assunto que talvez já tenha sido difícil para a pessoa anteriormente. Mas vou tentar explicar um pouquinho o porquê disso, né? Por que insistir nesse assunto que eu já sofri tanto e o professor ainda vai seguir com isso, eu não aguento mais. Luz e sombra, de uma maneira geral, tá aí, querendo ou não, essa técnica acaba sendo uma das grandes bases da parte do acabamento. A gente trabalha um pouco isso em desenho 1, logicamente de uma maneira bastante introdutória, tá? Essa parte de transformar a forma em volume, os fundamentos, valores tonais. Duas grandes classificações, tá? Então, a luz e sombra por escala por degraus e a escala contínua. Não necessariamente isso engloba tudo, mas já é uma boa parte do tipo de acabamento que vocês precisam fazer. Então, lembrando dos volumes simples, tá? Então, tanto o cubo quanto a esfera trabalham diferentes tipos, tá? Então, seja por degrau, seja pela contínuo. A ideia é conseguir integrar essas formas e depois, para objetos mais complexos, como por exemplo a figura humana, tentar trabalhar essa teoria e às vezes a gente tem consciência que não é muito natural migrar de exemplos mais básicos para os mais avançados, até porque o salto acaba sendo muito grande. Então, uma coisa a gente fala, eu sei sombrear uma caixa, eu sei sombrear uma bola, mas quando vai para o rosto, aí complicou. Então, eu entendo que é um salto muito grande. Ao mesmo tempo, e aí é o que eu falo sempre, a gente não tem, mais uma vez, o tempo para conseguir fazer isso de uma maneira mais suave e até para tentar trabalhar as dificuldades de cada um de vocês, que acabam sendo variadas. Por consequência, tá, essas etapas de tentar adequar essa teoria relativamente simples, então, ou seja, fazer os valores tonais ali nas caixinhas, ou fazer ele contínuo, beleza, isso eu consigo fazer, talvez não muito bem, mas eu consigo desenrolar. Quando leva isso para alguns volumes simples, também mesma história, talvez o cubo, uma dificuldade ali, em conseguir fazer os tons uniformes, e no degradê contínuo, tentar trabalhar essa escala a ponto que ela não fique muito marcada. Então, são as maiores dificuldades, tá? E quando você trabalha disso depois no cubo e na esfera, aparece uma coisa ou outra, mas no geral vocês desenrolam, tá? E na figura humana já é algo assim, um salto muito distante. Isso, desenho 2 no geral, tá? Que ele tenta pegar esses conteúdos básicos de desenho 1 e elevar essa discussão bem à frente. Como não é um curso de desenho de uma maneira geral, tá? Então são disciplinas inseridas dentro de um curso, e são poucas disciplinas se for tentar encarar na grade toda, tá? Mas que bom que elas existem, então aquela discussão maior. Mas com isso, por consequência, tá? Tem um nível de exigência às vezes muito grande, e não são raras as vezes que eu já ouvi comentários que
o degrau é muito grande quando você salta de desenho 1 para desenho 2. E aí eu tentei explicar isso já, tive algumas conversas com alguns alunos, com o Mike, etc., e tentando explicar o motivo disso, né? Então, ou seja, desenho 1 é uma disciplina obrigatória. Então, eu brinco com aquela parte inicial lá, que é eletiva, vocês escolheram sofrer aquela coisa toda, mas basicamente é assim, por desenho 1 ser obrigatório, de certa forma não é justo cobrar essa parte do desenho específico para pessoas que entraram no curso e estão sendo obrigadas a fazer aquela disciplina. Por outro lado, eu particularmente acho legal que já que você que não tem esse perfil para desenho, muito provavelmente vai ser a única disciplina que você vai fazer de desenho no curso, é legal que você tenha uma visão mais global de algumas técnicas de desenho que podem vir te ajudar algum dia na tua vida, sim ou não, tá? Não tem como garantir, mas que são interessantes de serem aprendidas, conhecidas, treinadas. Desenho 2, em teoria, são pessoas que têm alguma afinidade, pode ser em maior ou menor grau, alguma afinidade com o desenho, que escolheram dar continuidade a esse assunto. E aí, com isso, o nível de exigência aumenta. Aumenta que talvez não de uma forma proporcional, mas aumenta. E aí, por consequência, tá? A gente eleva não só a parte das técnicas em si, então desses fundamentos, mas acho que o ponto mais polêmico é as aplicações, de tipo de trabalhos vão ser exigidos para o uso dessas técnicas. E aí, voltando, tá na figura humana, aquela coisa toda do acabamento, eu acho que um dos maiores choques que eu já vi, professor, eu nunca fiz isso na minha vida. E aí foi justamente a primeira vez que eu tive que desenhar algo realista. Não estou nem falando do rosto, tá? Mas algo realista, no geral. Nunca desenhei realismo na minha vida, foi a primeira vez, então acabou exigindo demais, eu não tive um resultado que me agradou. O aspecto negativo é esperado, tá? Mas vez ou outra também eu me surpreendo com coisas que foi algo muito difícil, essa coisa toda, etc. Mas eu não desisti, eu tentei seguir até o final e me surpreendi com os resultados. E é essa parte que eu prefiro acreditar, tá? Então, assim, que é algo difícil? Eu sei, tá? Não é surpresa. Falar, esses trabalhos são difíceis. Eu sei, acaba que eu elaboro cada um deles, eu sei disso, tá? Mas por que isso? E é justamente tentando olhar com esse olhar mais otimista, tá? Que vocês vão se dedicar ao máximo, sempre é esperado isso, dentro do possível, tá? Mas que vocês surpreendam também com os resultados dado o esforço. Não tem milagre, tá? Não consegui me esforçar, foi uma semana muito puxada, nessa atividade realmente eu vacilei. Ok, então se porventura conseguir um bom resultado, que bom, mas é fora da curva, tá? O esperado é que não fique algo legal, não tem como, tá? Então tem essa exigência que precisa se concentrar, precisa fazer com cuidado, etc., aquela coisa toda. Mas, por outro lado, se vocês realmente conseguirem, e eu entendo que às vezes isso não funciona para todos os trabalhos, mas para um ou outro, que vocês realmente, para esse em específico, eu fui lá, ralei, me dediquei. Então, nesse caso, vem justamente o reconhecimento, a retribuição, que é um resultado que eu diria que, sim, a gente trabalha pela nota, eu entendo isso também, tá? Mas eu diria que além, e até mais importante de certa forma do que isso, vocês mesmos reconhecerem o potencial que vocês têm para o desenho. Então eu diria que não tem muito palavras para explicar o quanto é positivo você pegar algo que você mesmo fez e surpreendeu, no ponto que eu jamais imaginaria que eu seria capaz de fazer algo assim. Então isso assim, não só enche os olhos, mas te motiva justamente essa parte de dar continuidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, vai ter desenho 3? Não, não vai ter, tá? Mas é a parte que não se amarre essa questão da disciplina, tá? Então, é legal essa parte que, principalmente para quem tem um interesse, tá? É esforço, tá? Não tem jeito. É esforço, é dedicação, mas eu garanto, tá? Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas essa dedicação
existe uma retribuição, tá? Então depois vocês vão ver, vai ter a parte do reconhecimento de vocês mesmos, que eu acho que é um valor enorme quando a gente mesmo reconhece o nosso próprio trabalho, e isso chega, tá? Então é uma das promessas que eu poderia garantir para vocês, mas que eu entendo que cada um tem seu ritmo também, e às vezes, infelizmente, não acontece no período de aula, nessa parte que as atividades são semanais, eu não consigo render isso, eu preciso de mais tempo. Eu entendo que essa curva de aprendizado, essa curva de execução acaba sendo diferente para cada um de vocês, mas é o modelo que temos, tá? Então temos que trabalhar de uma forma que não dá para individualizar esse tipo de coisa, então a gente trabalha sempre na questão do grupo, mas acreditem nessa parte do esforço, tá? Deixa eu tentar olhar aqui. Então, eu pego justamente a fala do Daniel, é assim, o perfil da disciplina, essa parte da exigência, tá? É exigir. Eu sou exigente, tá? Não vou mentir. Agora, a dúvida é como que vocês vão reagir frente a essa exigência, tá? Então, alguns se sentem estimulados. Então, pô, que massa, tá me desafiando mais e mais. É sempre a metáfora que eu trabalho de um jogo. É um jogo difícil que você vai lá e morre, vai lá e morre, vai lá e morre. Tem uma galera que já pega e desiste. Pô, que jogo porcaria. Eu morro direto. E tem outros que não, pô, eu vou insistir até passar. Então, a disciplina, felizmente ninguém morre, tá? Pelo menos não dos trabalhos, mas essa insistência, tá? É uma exigência, então não tem jeito. Para cada atividade, eu dei o meu máximo, fiz o meu máximo, beleza, consegui superar essa. Infelizmente, já vem uma outra na sequência, e às vezes tem um nível crescente também de dificuldade. Fala, pô, eu achava que a atividade anterior era difícil, agora tem uma nova que é pior ainda, e pior, pior, quando esse tormento vai acabar, né? Então, em breve, aguentem firme, em breve. Mas essa exigência, eu não tenho desejo nenhum, tá? Não é algo do meu perfil que eu gosto de vê-lo sofrer. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é aquela coisa que poderia ser fácil para todo mundo, então simplesmente dar uma continuação direta de desenho 1, aquelas coisas muito básicas, para algumas pessoas que realmente querem se dedicar para o desenho, não avança, sabe? É aquela coisa que, pô, eu não saio do básico. Então, sempre essas formas, sempre aquela coisa. Perspectiva é um pouco disso, né? Então, sempre esses bloquinhos, eu não faço coisas orgânicas, coisas desse tipo, não consigo avançar nessa discussão. Infelizmente, não, tá? Se você não realmente não exigir, e é o que eu pego. Não estou dizendo que esses são as melhores propostas de exercício que tem para aprender desenho, não é, tá? Eu adoraria saber quais são, não sei. É tentativa e erro, então eu vou testando. Como eu disse, as turmas têm perfis diferentes. E por consequência disso, alguns alunos topam esse desafio, tá? E vão lá, tentem superar e sabendo que algumas atividades vai dar certo, outras nem tanto. Esse tema agora eu me dei muito bem, no próximo, infelizmente, não, e assim por diante. E alguns se sentem intimidados. Literalmente, quase sempre, tá? Por a questão que eu não tive uma experiência prévia com isso. Eu nunca fiz isso na vida. Então, nunca desenhei uma figura humana, corpo realista, nunca desenhei um rosto realista, nunca desenhei, enfim. Toda essa parte do eu nunca fiz, tem a oportunidade que sim, você vai fazer, e às vezes por bem ou por mal, tá? O próprio Mike não é muito fã de realismo, também tem essa parte figura humana, tudo. Ele fez na disciplina também, mas fora dela não acabou insistindo muito disso, e é o que eu falo às vezes. Tem coisas que vocês vão fazer pela disciplina, pela obrigatoriedade da disciplina, tá? E talvez no futuro nunca mais vão encostar nisso. Eu tive também minha parcela de trabalhos que eu também já fiz na universidade, alguns acabamentos, inclusive, que são muito trabalhosos. Eu fiz na obrigação, realmente, depois por gosto pessoal, não é para mim, já testei, já fiz na vida, mas é aquela história. No pior dos casos, tá? O pior cenário, vocês aprenderam até o ponto de saber julgar se aquilo vai ser útil ou não para vocês no futuro. E aí cada um vai ter um perfil, cada um vai ter um estilo, cada um vai seguir uma linha específica, tá? Que pode estar relacionada ou não com o desenho. Então isso é interessante, acaba variando muito também.
Pronto, aí justamente essa segunda parte da fala do Daniel é um pouco o que a disciplina pretende, tá? Então, tentar tirá-los dessa zona de conforto, porque se fosse também muito adequado, alguns podem dizer, o professor ignora completamente nosso estilo e impõe certas coisas, tá? Sim, de certa forma é. Eu não gosto do realismo, a disciplina toda foi baseada no realismo, tem toda uma justificativa, tá? Hoje eu já estou me alongando um bocado, mas depois eu explico o porquê disso. Mas basicamente isso te instiga a treinar várias técnicas que depois podem ser aplicadas para outras coisas também. Então, tenham a consciência do seguinte, que sim, hoje vocês estão fazendo coisas realistas, mas que talvez no futuro esse aprendizado possa ser útil independente do estilo de vocês, tá? Não estou querendo desmerecer o teu estilo, eu faço tudo mangá e eu não vou poder aplicar nada disso. Então, sim, vai poder. Talvez não a questão de proporção, etc., mas mangá também trabalha com proporções. Não são as mesmas do realista, mas sim, o conceito de proporção em si segue também. Acabamento, etc., dá para trabalhar tudo isso, tá? Então, é possível adequar. Muito bem, seguindo. Então, de uma forma muito alongada, tá? Só para repetir que sim, vamos insistir ainda no desenho de observação. Então, para quem tem esse tormento, eu não aguento mais observação, sim, ainda vamos manter a observação, porém agora de uma abordagem um pouco diferente. Na atividade passada, trabalhamos duas metades que se complementaram. Então, tivemos a estrutura, tivemos o acabamento. Nessa parte agora, estrutura ficou para trás, tá? Então, a gente está simplesmente ignorando. Eu já me adiantando, tá? As próximas duas atividades, vamos ignorar a estrutura. Então, não que ela não seja importante, ela é, mas não é algo que vocês vão ter que se preocupar. Já já eu explico, tá? Porém, já que não temos essa preocupação com estrutura, vamos focar toda a energia para o acabamento. E aí vem justamente a pergunta, mas ué, a gente já não fez acabamento? Fizemos. E lembrando, agora vamos tentar ir além. Ou seja, aplicando novos elementos, como texturas, por exemplo. Então, justamente pegar o que já foi feito com a parte de acabamento em si e tentar progredir isso, tentar ir um pouco além. Diferentes tipos de acabamento, textura, aquela coisa toda, a própria aplicação da forma, o material em si, tudo vai influenciar, tá? Então, é possível. Eu gosto desse desenho específico para mostrar aqui. No mesmo desenho, está com o mesmo material, é possível aplicar diferentes tipos de acabamento nessa parte da textura, então você consegue perceber diferentes materiais aplicados, mesmo que sejam representados através de um mesmo caneta esferográfica, por exemplo. Então, é possível, tá? Isso eu acho que é uma das grandes riquezas do desenho, você conseguir representar coisas que mesmo que seja ali de mentira, você consegue deixar aquilo muito crível. E isso é muito bacana, tá? Eu descobri que eu não gosto de fazer realismo. Achei muito bom o meu resultado, gostei demais e achei que não seria algo tão bom quanto foi. Mas fazer em si não foi tão prazeroso. Assim, eu sou suspeito para dizer, tá? Eu gosto de realismo, mas eu até hoje também não acho lá as coisas muito prazerosas também, tá? É assim, eu encaro no sentido de desafio, assim, será que eu consigo fazer o mais próximo possível da foto? Então é algo assim, mais ou menos nesse desafio. Mas fala, poxa, que divertido que está sendo aqui eu sombrear isso aqui com esse estresse danado de ficar igualzinho a foto. Então, mais uma vez, é a metáfora que eu crio com o jogo, tá? Esses jogos bem difíceis. Não necessariamente o processo todo é divertido, mas essa parte da conquista, ela é muito grande, de certa forma, ela acaba recompensando esse esforço todo. Então, não foi prazeroso eu morrer 237 vezes só nessa parte do jogo. Mas quando eu finalmente passei, foi uma recompensa muito grande. Então você tem aquele êxtase de finalmente ter superado esse desafio e talvez até nunca mais vou jogar isso na vida. Mas assim,
você vivenciou aquilo, né? Então a experiência como um todo acabou valendo. Não, nunca é, né? Então, assim, eu vou fazer esse cabelo, eu sei que são vários fios, nossa, um fio tá mais divertido que o outro, não. Tô amando isso tudo. Não necessariamente, mas o que eu acho legal, e aí justamente você olha uma determinada parte, vamos falar do rosto, por exemplo, então a barba, o olho, o cabelo, enfim, o que for, e já vem na tua cabeça mais ou menos um guia de que forma você vai proceder para conseguir fazer algo que fique bom daquele jeito. Então, isso eu acho muito interessante. Agora, é trabalhoso, sempre é, tá? Não, e mesmo quando eu falo, mesmo quando você adquire uma experiência um pouco maior, que nunca é infinita, você sempre vai ter uma dificuldade em fazer o que for, mas sempre vem esse desafio. Pô, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Você nunca sabe ao certo. Pelo menos essa parte, tentar fazer algo fotorrealista, eu, particularmente, nunca cheguei nesse nível a ponto de me sentir muito tranquilo. Falar, isso aí é fácil, vou desenrolar tranquilamente. Então, nunca é tranquilo, sempre gera um estresse, né? Tipo, será que vai ficar bom ou não? E aí você sai fazendo, né? Às vezes fica, às vezes nem tanto. Muito bem, seguindo então. Essa parte do acabamento como um todo, tá? Então, tentando trabalhar não só diferentes acabamentos, respeitando a volumetria, respeitando luz e sombra, todo aquele pacote de outras coisas que a gente não está ignorando, tá? Pelo contrário, estamos complementando. E aí, mais uma vez, retomando essa parte do diferencial, o quanto que é interessante você ter formas que são semelhantes e conseguir trabalhar diferentes acabamentos para cada um deles. E aí, com isso, distingui-los, ou seja, você consegue ver bem nessa imagem, por exemplo, que são objetos bastante diferenciados, mesmo que todos sejam baseados numa mesma forma, tá? No mesmo volume. E é mais ou menos essa a ideia. Então, mostrar algumas etapas, tá? E aí tentando respeitar essa volumetria, luz e sombra, aquela coisa toda. Volumetria do cubo, respeitando também luz e sombra, a volumetria do material em si. Tentando trabalhar outros volumes, tá? A esfera por si só, então respeitando também aquela questão da incidência da luz, luz e sombra, etc. O quanto que a gente consegue diferenciar também todos esses objetos, todos esses elementos. E alguns exemplos, tá? Então mostrar desde a line art, então só o contorno, tá? A silhueta, e aí com esse acabamento, o quanto que ele ganha mais vida, tá? E aí justamente por consequência o realismo ele é muito baseado nisso, tá? Então você consegue trabalhar um desenho realista em line art? Consegue, mas o acabamento vai criar um diferencial ainda maior. Então justamente é aquela história que eu tinha comentado. O acabamento em si, ele não vai corrigir falhas de estrutura. Ele pode até mascarar ou coisas desse tipo, mas corrigir não. Então, se o teu desenho está desproporcional, se ele está com problemas de escala, proporção, não é o acabamento que vai resolver isso. Talvez enganar um pouco, mas resolver de fato não, tá? Mas por outro lado, você ao ter um bom acabamento, você consegue aproximar mais e mais do realismo. Mesmo que a tua line art foi muito simples, foi muito básica, tá? O acabamento em si você consegue avançar bastante nessa parte do realismo em si. Seguindo outros exemplos, tá? E aí, na parte da textura, justamente o diferencial dessa atividade agora é conseguir identificar que tipo de material aquele objeto é feito, tá? Se é algo mais orgânico, se é algo ali que tem algumas reentrâncias, algumas características específicas, às vezes até o reflexo em si do objeto. Então, esses elementos você consegue entender algumas características da textura em si. É um material mais liso, é um material mais áspero, ele reflete, ele é mais opaco e assim por diante. É um metal, é uma madeira, é uma rocha, é um negócio mais orgânico, é um negócio que é mais mecânico e assim por diante, tá? Então, a textura por si só, ela consegue agregar todo esse valor, essa carga visual, que com isso, dependendo do acabamento, tá? A gente tem sempre aquela impressão que a gente consegue tocar. Então é como se algo fosse realmente real e a gente conseguisse sentir essa textura ao passar a mão no desenho. Então, como se ele tivesse um relevo, como se ele tivesse um acabamento
que a gente consegue entender as características do material apenas observando, tá? Então, esse é um grande elemento que agrega essa parte de você fazer o diferencial da textura. Então, outras técnicas, aquela história que eu famoso eu já fiz, mas hoje não tenho muita paciência, então pontilismo é uma delas, tá? Eu acho maravilhoso, mas pensa no trabalho, vocês estão falando de trabalho, tá aí uma técnica que é muito trabalhosa, pontilismo. A Shura também é muito bacana, etc. Consegue um acabamento muito bom. Mas muito bem, vamos falar do que interessa. Né? Então, atividade de entrega. O que vai sobrar aí para vocês? Manual versus digital, já vou explicar tá, como que ela nasceu, adaptações feitas por conta da pandemia, aquela coisa toda, mas enfim, que vamos treinar, como vocês já bem sabem, desenho de observação. Não vamos mais nos apegar na parte da estrutura, vamos focar apenas no acabamento. E é uma das grandes mudanças para essa modalidade da disciplina que está sendo feita na modalidade remota, tá? Justamente que originalmente ela foi programada para ser manual e digital, trabalhar os dois, tá? Justamente para o aluno ter essa consciência de como ele sai fazendo manualmente, como ele sai digitalmente, comparar um resultado com o outro. Logicamente que isso vai da experiência, tá? Então, assim, eu desenho muito mais tempo. Eu passei desenhando manualmente do que digitalmente. Já tenho uma experiência muito boa com o digital. Então, logicamente que a pessoa se sobressai um pouco mais ao ter essa experiência prévia, mas ainda assim, tanto faz, tá? Não é necessariamente, não vai desmerecer se ele tiver uma aptidão maior no digital, no manual ou vice-versa. Mas justamente esse comparativo em saber até onde ele consegue chegar com cada uma dessas ferramentas. Por conta da pandemia, tá? Não tem como a gente conseguir uniformizar essa estrutura, não tem como garantir que vocês vão ter computadores em casa, mesa digitalizadora, etc. Então, tudo isso complica, tá? E aí, por conta disso, atualmente temos a opção de fazer de um jeito ou de outro. Não tem como fugir, tá? Vai ter que fazer um dos dois, não tem jeito. Mas basicamente é algo que pode ser feito manual ou ser feito digital. Nesse caso, cabe a cada um de vocês decidirem, tá? Então, eu já tenho experiência nos dois. Qual que eu gostaria de fazer agora? Então, você vai administrar. Então, é aquela história que, em teoria, todos os dois exemplos estão balanceados, então todos os dois têm o seu grau de dificuldade. Nesse caso, vocês vão ter autonomia de escolher. Então eu tenho uma habilidade maior no digital e eu gostaria de treinar um pouco mais o manual. Beleza, eu vou de manual. O inverso. Então eu trabalhei já muito no manual e queria tentar adquirir habilidades maiores no digital. Beleza, ok. Eu que não vou arriscar fazer o que eu não sei. Então, se eu tenho um conforto maior no manual, eu vou de manual, ou se eu tenho um conforto maior no digital, eu vou de digital e assim por diante. Beleza para mim também. Então, não tem essa obrigatoriedade de tentar sair da minha zona de conforto e tentar pegar algo que eu nunca fiz antes. Estou precisando de nota, não vou arriscar agora. Ok, o que for mais conveniente para vocês, tá? Uma opção ou outra. Nessa temática agora, nesse desenho de observação, vamos trabalhar com animais, tá? Lembrando que vamos aplicar acabamento com luz e sombra e texturas. Até eu brinquei que os furries piram nessa atividade. Muito bem. Nessa parte agora, manual ou digital, tentando separar, tá? Então, para quem for fazer manual, lembrando, basta uma opção, tá? Ou faz manual ou faz digital. Não precisa fazer os dois, a não ser que vocês queiram treinar, beleza, mas a nota é baseada em uma das duas, não precisa fazer as duas. Para a galera do manual, tá? Então, para a galera do manual, temos essa figura aí. Temos que chegar, a mesma regra, tá? Tentar chegar no acabamento mais próximo possível da foto, aquilo tudo que vocês já fizeram em figura humana. A diferença tem justamente a parte do acabamento em si, ou seja, temos essas texturas dos pelos, e isso é comum, tá? Tanto o manual quanto o digital segue essa mesma dificuldade, o mesmo desafio de tentar reproduzir essa parte dos pelos. Lembrando, estrutura. Estrutura é dada, tá? Vocês não precisam se preocupar com a estrutura. Já tomei a liberdade, inclusive, de aplicar um grid, tá? E aí, eu prefiro não utilizar grid, tem como compartilhar essa estrutura sem o grid? Posso também, numa boa, mas a ideia é basicamente já utilizar essa folha pronta, tá?
Vocês podem imprimir, enfim, eu não tenho como imprimir, a gente vai tentar desenrolar de outras formas, fazer o desenho a partir do grid, enfim, a gente conversa depois. Mas basicamente a estrutura já é passada para vocês, tá? Então isso já é fornecido para que vocês se preocupem exclusivamente agora com o acabamento. Então se dedicar a atividade toda para o acabamento, certo? Como que eu poderia executar isso, por exemplo? E é justamente um dos grandes desafios dessa atividade, deixa eu voltar para a imagem. Essa parte, não que o resto não seja, tá? A imagem toda é desafiadora, mas no meu entendimento, a parte que é mais difícil é essa região central, tá? Que aborda o focinho, os olhos, a língua e essa parte dos dentes. Então, para mim, essa parte concentrada no meio é o desafio. Basicamente, se você desenrolar essa parte, você consegue fazer o resto. Não que seja trivial, não que seja automático, não que seja rápido, mas vocês conseguem, pela parte do desafio que existe nessa região central, você desenrola o resto. Posso fazer só a parte central? Não. Esse tem que fazer todo, sem choradeira, tá? Não é igual do rosto, basta fazer o rosto. Não, essa aí é a imagem toda, tá? A imagem toda, administra um tempo. Só dizendo que essa parte central é, com certeza, mais difícil, que vai exigir mais de vocês. O acabamento em si, então, basicamente luz e sombra, tá? Material. O que vocês tiverem à disposição, tá? Se vocês tiverem lápis, se vocês tiverem carvão, o que vocês quiserem usar, nunca usei carvão na vida, não vou arriscar, beleza, pode ser só no lápis. Posso alternar lápis? Lápis HB, 2B, 4B, 6B? Pode, numa boa. Ó, professor, eu só tenho aquele famoso lápis cotoco, pode ser com ele? Se é o que a gente tem, vamos com o que tem. Então, sim, é possível fazer só com ele. Alguns outros materiais específicos dá para usar, então luz e sombra como um todo, tá? Dá para usar limpa-tipo, dá para usar esfuminho, dá para usar borracha, dá para usar o que for, tá? O que vocês preferirem. O importante é conseguir administrar esse acabamento dos pelos. Já dizendo algo que vocês já devem saber, tá? Não é rápido. Não é rápido, demora, tá? Então, para conseguir um acabamento bom, é por sucessão de camadas, tá? Então vocês vão fazendo, tem que refinar, tem que refinar, refinar, refinar. Então é algo muito cíclico, tá? Então vocês vão fazendo, não dá para fazer isso de primeira, tá? Não dá para conseguir o acabamento todo numa paulada só. Então tem que ter paciência, aquela coisa toda. Muito bem. Eu trouxe até sugestão desse vídeo específico, eu achei ele muito legal, porque ele desmistifica algumas coisas, tá? Então, a parte de fazer cabelo, fazer pelo, fazer esse tipo de coisa, dá para usar alguns materiais bastante específicos. Por que eu disse isso? Então a gente é obrigado a comprar qualquer um desses materiais? Não. Primeiro, não são obrigados, mas que é interessante, às vezes a gente tem essa falsa interpretação que tanto faz o material que você use. Não é uma verdade, tá? Assim, o material tem diferença sim. Então, nesse caso, tem um comparativo, tá? A borracha mais grossa, a borracha mais fina e o boleador. E até eu pergunto, já que ele é um material bastante específico. Vocês sabem o que é o boleador? E é engraçado, é o que a gente não dá valor nenhum, né? É basicamente uma haste de metal que tem uma bolinha na ponta, tá? Essa bolinha, ela pode ter variação de tamanho, pode ser menor, pode ser maior, enfim. Algumas pessoas, inclusive, usam outros materiais. Então, dá para usar um garfo entortado, uma agulha, dá para usar algumas variações, tá? É obrigado a utilizar esse tipo de material? Não, obrigado nunca é, até porque é um pacote de coisas, tá? Se vocês tentarem usar um boleador numa folha sulfite, vocês vão ter um resultado, mas não tão bom quanto uma folha com justamente uma gramatura maior. Então, se for pegar a sulfite, vai girar em torno de 75, tá? 75 gramas a espessura. E é uma folha bastante fina. Então, o boleador em si, ele não tem essa espessura suficiente para fazer esse vinco na folha. Você até faz, mas acaba sendo algo muito raso. E folhas com maior gramatura, tudo, você consegue vincar um pouco mais e aí consegue ter os resultados melhores. Mais uma vez, eu estou mostrando, não são obrigados a utilizar esse tipo de coisa, tá? Mas só para estar mostrando que algumas coisas como essa facilitam. Então, um exemplo, tá? Então, da técnica do boleador aplicada. Então, tá esse desenho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí na projeção, mas é uma folha que já está toda marcada, ou seja, tem os traços a lápis, mas tem toda essa parte que está tudo vincado, ele pegou, usou o boleador para fazer esses riscos,
riscos que até então estão transparentes, justamente amassou a folha, tá? E aí depois vai usar os materiais tradicionais, tá? Lápis, lapiseira, esfuminho, limpa-tipo, borracha, o que for. Qual a vantagem disso? Justamente por você ter feito esses vincos na folha, justamente quando você passar a camada de grafite, ele não vai pegar, porque esses vincos eles estão numa profundidade maior, ou seja, eles estão mais fundos, e aí esse teu grafite vai ser só superficial, ele não pega. Qual que é a vantagem? Todos esses pelos brancos já ficam automáticos. Então não é algo que você precisa fazer na borracha, depois tirando ou deixando vazado, coisas desse tipo. E aí depois com isso você vai se preocupando só na parte de conseguir trabalhar volumetria, esse tipo de coisa, áreas de brilho, etc. Usar papel, esfuminho, o que for. Mas esses fios brancos já estão basicamente feitos. Ah, então é maravilhoso isso, vou tentar usar. Beleza, vai lá, experimenta. Ah, pô, eu tentei usar e o meu ficou uma porcaria. Esperado. Então, isso tudo leva sempre àquela questão da experiência. Então, tem que usar, tentar refinar a técnica, etc. Mas mostrando que é possível, tá? Muito bem, acabamento, passo a passo, aquela coisa. Beleza, resultado final. Não dá para fazer coisas desse tipo, tá? Onde é um desespero muito grande. É um desespero muito grande você deixar esses fios brancos, tá? Se você for fazer isso a lápis, não faz sentido. Acaba sendo nada produtivo você tentar trabalhar os espaços negativos disso. Você vai endoidar. É possível fazer? É possível fazer, mas você vai endoidar. Então, logicamente que eu tenho isso em mente, tá? E eu não vou cobrar esse tipo de coisa de vocês, mas é esperado o acabamento, enfim, o melhor que vocês conseguirem de acordo com o material de cada um de vocês, tá? Num outro nível, tá? Se for lembrar, por exemplo, a própria figura humana, alguns de vocês conseguiram intercalar esses lápis mais macios e conseguiram tons de preto mais escuros do que os outros. Então aí vem tanta questão da força como um todo, tá? Então algumas pessoas possuem uma facilidade maior em conseguir tons mais escuros com lápis que for, e além disso, você ainda agregando lápis mais macios, você consegue somar as duas coisas. Só dar uma olhada no chat. Desenho 1, o Leandro pediu para a gente fazer uma line art rosto, pelo menos. Né? Então, pegando aí a fala do Daniel novamente, assim. Daniel, relatos como esse são muito legais, tá? Porque, primeiro, mostra uma evolução, e eu acho que o sentimento é esse mesmo, tá? Então, assim, se desenho 1, que provavelmente foi os teus primeiros contatos, você não conseguiu, algo te agradou, e desenho 2 agora, que é meio que uma repetição do que já foi feito, e você viu que progrediu, então a gente concorda que essa parte que às vezes insistir em algo justamente traz resultados melhores, justamente por estar se aperfeiçoando. Então essa é a parte esperada, tá? E aí a parte voltando do boleador, é difícil garantir que agora pronto, eu comprei um material e só isso basta. Quem dera fosse simples assim, tá? Então, primeiro, vocês conseguiram comprar o material, coisa que já não é trivial. Então, ótimo, que bom, é um investimento para vocês. Não vou cobrar isso de ninguém. Mas além disso, tem que aprender a usar, porque também senão não basta ter o material em si. É aquela história que, eu vou dominar o Photoshop. Qual que é o pré-requisito disso? Eu comprar um notebook. Pronto, comprei um notebook, agora automaticamente já vou saber usar o Photoshop. Não é bem assim, tá? Então tem toda a parte do aprendizado. E material de desenho e pintura é a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa é que você conseguir esse acesso, você conseguir comprar esses materiais. Comprou, que ótimo. Hoje ainda tem essa facilidade, de certa forma, né, de conseguir encontrar vários tutoriais aí pela internet como é que usa o material específico. Antes era muito tentativa e erro, até hoje eu confesso que eu uso alguns materiais da maneira errada, mas enfim, foi a parte como eu desenrolei e acabou servindo para mim. Mas hoje tem muitos guias, muitos tutoriais, então a facilidade é muito maior, tá? Mas além disso, eu entendo também que tem o fator principal, que a gente acaba se esquivando, mas é dinheiro, né? Então tem o custo envolvido. Então eu preciso comprar, isso custa tanto. Ó, tem materiais, inclusive, específicos muito caros. E às vezes é aquela coisa que, eu gosto de desenho, mas pô, eu não tenho essa grana para investir. E eu entendo, tá? Então isso também é um fator que tem que ser levado em conta. Rafael, lápis branco. Lápis branco dá para fazer? Dá para fazer, mas depois até recomendo você assistir aquele vídeo
que você vai ver que depois o acabamento no final não é o mesmo, tá? Então a gente sempre tem essa ideia que o lápis branco ele vai funcionar como se fosse digital. Então você pegar um brush branco e passa, né? Então aquela coisa que sai o 100%, sai o branco puro. O lápis ele não pega tão bem, tá? Ele não funciona tão bem. Algumas pessoas inclusive usam tinta guache branca, coisas desse tipo. Dá para fazer? Dá para fazer. Então são materiais, tá? Então cada um tem sua particularidade. É difícil dizer de uma maneira geral assim o que funciona ou não, vai depender muito da imagem em si, tá? Então, por exemplo, essa imagem que está aí para vocês, se for parar para pensar, não tem nada branco. Então, tem áreas de cinza, tá? Então, essas áreas de cinza dá para fazer na borracha, esses fiozinhos menores com boleador, mas enfim, são coisas bastante específicas, tá? Então, aí, então quer dizer que só dá para fazer com boleador? Não, dá para fazer de outras formas e tudo vai depender também da pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, particularmente, não sou muito fã de esfuminho. Eu gosto mais de trabalhar com papel higiênico, com algodão, do que com esfuminho em si. Algumas pessoas gostam, tá? E às vezes a gente vê tanto nessa parte de tutoriais, de vídeos, etc., pessoas usando esfuminho, que esfuminho é um negócio meio mágico, que ao encostar no desenho já fica ali todo sombreado, maravilhoso. Não é bem assim, tá? E eu, particularmente, não sou muito fã dele. Eu gosto mais do próprio algodão, esses algodão que já vem em formato de bolinha, eu gosto deles, são bastante maleáveis, tudo eu gosto bastante. Um papel higiênico bastante macio para áreas maiores também, tá? E limpa-tipo, etc. Então são materiais que eu particularmente prefiro. Mas gosto é complicado, tá? Se a gente for parar para sentar aqui e falar só gosto, por exemplo, sabores de pizza, cada um vai ter um, tá? Então não tem muito certo ou errado, tem assim o que funciona para você. E eu falo também, isso se estende para software, por exemplo. Qual o melhor software? É uma pergunta, às vezes, honesta, sincera, assim, que a pessoa não tem muita noção. Eu gostaria de aprender um software, por isso eu estou perguntando qual software que você mais gosta. Mas aquilo é muito particular, tá? Porque, assim, o gosto da pessoa é aquele. Ninguém garante que vai ser o mesmo que o teu, tá? Então é aquela história. Se você está sem saber para onde mirar e precisa de alguma referência, legal, peça indicações, mas ninguém garante que aquele software que a pessoa usa, você vai gostar e você vai usá-lo da mesma maneira que a pessoa. Isso é uma outra coisa, por exemplo, se for pegar qualquer software, tá? São, sei lá, o Photoshop da vida. Então, ainda assim, se 10 pessoas utilizarem o Photoshop, não quer dizer que todas utilizem do mesmo jeito. Então, às vezes, você tem um negócio que você precisa fazer, não são raros às vezes que cada um faz de um jeito, mas que o resultado final dá certo, sabe? É aquela coisa, é o meu jeito de fazer. Não quer dizer que é o melhor, não quer dizer que é o mais rápido, quer dizer que funciona para mim. Então, às vezes, as ferramentas que eu conheço, não conheço todas, então, pô, tem essa outra que é mais prática, mas eu não conheço, e é aquela história de sempre. O melhor software é aquele que você sabe usar. Então não adianta pirar, às vezes, esse aí vai te dar muito mais opção. Beleza, mas às vezes eu vou no básico e o básico dá certo, tá? Então é aquela história, o que funciona para vocês, tá? E material também de desenho e pintura é a mesma coisa. Não adianta pirar. Se eu tivesse o dinheiro infinito, eu poderia comprar todos os materiais possíveis. Primeiro, não quer dizer que você vá utilizá-los de fato, e outro que às vezes você não se adequa. Você vai lá e não gosta, pô. Então, como eu disse, eu particularmente não gosto de esfuminho. Não é que eu odeio esfuminho. Se eu precisar usar, eu uso. Mas se eu tiver outra opção, eu prefiro usar, por exemplo, papel higiênico, que é muito mais acessível, muito mais prático e, para mim, pelo menos, funciona melhor. Gostos, né? São gostos pessoais. Muito bem, outros estilos de pelo também, tá? E aí eu gosto desse exemplo em específico, porque a gente fica muito nessa coisa de boleador, etc., mas boa parte desses pelos, principalmente do gato, dá para fazer simplesmente com o vazado. Então, simplesmente não preencher. E aí, nisso, vocês vão pegando outras técnicas, tá? Que é pegar o lápis e deixar essas partes envasado. Isso é muito mostrado em técnicas de fazer cabelo, por exemplo. Então, quando tem um cabelo liso, que tem uma incidência de luz, fica aquele feixe branco, né? Então, você consegue fazer o traço ali e terminar o traço antes, para depois espécie de gestalt, tá? Quando você acabar fazendo espaço vazado, vai te dar essa noção de brilho. Mesma coisa aí, tá? Dá para usar da mesma forma. Então você faz essa parte
topo aqui do pelo do peito, a parte de baixo, e o teu cérebro completa o resto, é como se fossem vários fios brancos aí, mesmo que no fundo não tem nada preenchido. Certo? Então, é o famoso assim, a pergunta não é o resultado final, mas a discussão é justamente como é que você vai chegar nele. E aí, como eu estava falando dos softwares, tá? Não tem uma única maneira, tem diversas maneiras. Cabe a cada um de vocês experimentarem. E logicamente, não sei nem por onde começar, então sim, tem tutoriais aos montes aí, como fazer pelo, tudo. Pode ajudá-los, tá? Aquela velha história. Eu acho interessante tutoriais de uma maneira consultiva. Então, assim, para vocês terem uma noção, tipo, eu não tenho noção de como fazer, não tenho uma noção de como começar. Então, sim, pode ajudá-los, mas tomem cuidado com essa obrigatoriedade. Não quer dizer que é o único jeito, não quer dizer que é obrigatoriamente desse jeito, não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente com esses materiais. Então, tenham isso em mente, tá? Tentem procurar outros tutoriais para ver se são parecidos ou não, e até se os materiais estão mais próximos da realidade de vocês, etc. Então, eu acho curioso isso às vezes. Eu já vou falar no outro exemplo, mas enfim, outro estilo de acabamento, aquela coisa toda, tudo que vocês vão precisar. Então, quando pega um negócio desse, que a pessoa faz a pintura, não sei o que, é legal, massa, e ela fala, é fácil, basta comprar uma caixa de lápis de cor, Prismacolor, que qualquer pessoa tem. Prismacolor é uma fortuna, tá? Então, lógico, por ser um lápis de cor extremamente caro, é lógico que ele vai misturar muito melhor que um Faber, ou até do que esse lápis safado escolar que a gente compra por aí. Mas é questão, mais uma vez, de custo. Então, mesmo sabendo que é um lápis maravilhoso, primeiro, ele não é mágico a ponto que você basta encostá-lo na folha e ele vai estar pronto. Não, ele não é tão bom a esse ponto. Ele mistura melhor, ele tem algumas características melhores, logicamente que sim, porque ele é muito mais caro e tem que se justificar. Mas às vezes o escolar ali baratinho dá para dar um jeito, tá? Então não é que também, eu tenho um escolar baratinho, eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida. Não, não é assim, tá? Então, época de faculdade também, material escolar e conseguir desenrolar. Então dá certo, tá? Tutoriais, mais uma vez, de pelo, recomendo assistir, tá? Então é sempre legal para ter uma base, mesmo os que estão em outra língua, tá? Então inglês, tudo, não entendo direito, mas dá para ver. Desenhando, você pega mais ou menos pelo gestual em si, você vai vendo como é que a pessoa desenrola ali. Beleza? Manual. Seguindo agora a concorrência, né? Então, não, nada disso me interessa, eu vou fazer digital. Beleza, vamos para o digital, concorrência. Então, digital, temos outro exemplo. Primeira pergunta, mas por que uma outra imagem? E é aquela história que eu tinha falado para vocês, tá? Então, é um balanceamento. Então, a ideia é que cada um faça um exemplo específico para conseguir uma equivalência e dificuldade. Então, e não só dificuldade, tá? Mas também na parte do benefício também. Então tem aquela história que parece que é só para sacaneá-los, tá? Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Se fosse fazer esse manualmente, imagine o trabalho que vocês teriam e até o tempo que vocês iam perder para fazer toda essa parte em preto, tá? Perde o sentido fazer isso manualmente. No digital é só ir lá preencher, baldinho ali, clicou, preencheu. Então, só essa diferença em si já dá para ver muito. E o outro, por que, que não posso fazer o inverso? Pegar o digital e fazer aquele primeiro exemplo do manual. Confiem, tá? Tentando toda a parte do acabamento ali, que ela acaba sendo muito mais fácil a lápis do que necessariamente com um brush digital, tá? Então esse aí tem algumas características que são mais fáceis de serem feitos digital e vice-versa, tá? Então estão balanceados, tá? Por isso cada um é um exemplo específico. Sim, a base também já está compartilhada com vocês, não tem problema nenhum. Já podem partir desse arquivo e depois utilizar para essa parte do acabamento. Qual software utilizar? O que vocês acharem melhor. Então, eu não dou, primeiro, eu não dou tutorial, tá? Então, eu não ensino software específico e por conta disso também eu não obrigo nenhum software específico. Vocês têm que fazer obrigatoriamente no ArtRage. Vocês têm que ser obrigatoriamente usar a Medbang, o qual eu gosto muito, particularmente. E é gratuito, aquela coisa toda. Mas não obrigo, tá? Não obrigo nenhum software. Aquilo que vocês acharem melhor, aquilo que vocês desenrolarem mais. Algumas outras discussões, por exemplo, eu nunca usei nenhum software, eu gostaria de começar agora. Vocês poderiam sugerir alguns? Numa boa, então a gente vai lá, eu mando uma listinha, aquela coisa toda,
mas sempre tendo em mente aquilo que eu tinha comentado, tá? É muito gosto pessoal. Então, não necessariamente eu, por exemplo, gosto do Medbang, e a pessoa vai lá, usa e odeia. Então, eu prefiro Krita, eu prefiro e assim por diante, tá? Então, cada um com sua opção. Eu gosto de Photoshop, mas ele é pago, e agora? Então, tem essa opção que é online, tá? Ela é bastante inspirada no Photoshop, vamos colocar dessa forma. Então, para quem desenrola, tá, a interface do Photoshop, as teclas de atalho, coisas desse tipo, Photopea ele é muito similar, tá? Vamos chamar dessa forma. Ele é bastante similar ao Photoshop, então ele roda online, tá? Ele roda pelo browser. É uma solução perfeita? Não. Eu já arrisco a dizer que ele é instável, tá? Eu gosto dele, ele desenrola, ele é um quebra-galho, principalmente na universidade que a gente tem essa limitação de ficar instalando software, esse tipo de coisa. Então ele roda via browser, é maravilhoso, mas por rodar via browser, ele trava muito, tá? Às vezes ele pega e fecha, então ele não é o software mais estável de todos. Mas dá para desenrolar, dá para fazer nele, dá para fazer nele. Como eu disse, para quem já tem esse costume no Photoshop, vai se sentir bastante à vontade no Photopea, tá? Uma das opções, tá? Não diria que é a melhor, mas é uma opção. Então, eu preciso fazer no computador da empresa, eu não posso instalar nada aqui. De repente é uma boa. Um dos grandes desafios no digital, e assim como vocês já devem ter passado por isso para a galera que tentou fazer figura humana nele, tá? Então, essa parte do rosto, é justamente o acabamento dos brushes, a ponto de quando usar qual, quando usar o mais opaco, quando usar o mais esfumado. Então, esse balanceamento, tá? Primeiro, para não ficar aquela coisa que parece que está toda esfumada, toda ali sem definição, ou o inverso, muito marcado, tá? Então, uma pintura ali toda muito marcada poderia ter uma transição mais suavizada, coisa desse tipo. Isso é experiência, tá? Então, isso tem que ajustando um pouco, conhecendo um pouco mais dos brushes, isso vai variar muito de acordo com o software que vocês usam, tá? Se o software que vocês usam permite customizar brushes, pegar e importar bibliotecas, então eu até particularmente não é obrigatório, porém eu sugiro utilizar softwares que possam importar bibliotecas de brushes justamente para essa parte aqui. Vamos trabalhar os volumes, ok, então forma vai ganhar a volumetria, esse balanceamento, como eu estava dizendo para vocês, do esfumado e do opaco total, tentar chegar no meio termo, tá? E não são raras as vezes que você precisa de um pouquinho de cada para dar esse acabamento. A gente está buscando esse acabamento do centro, tá? Então, essa parte mais central, você vai precisar alternar entre um e outro. Isso demanda muito treino e paciência, tá? Então, não é algo tão comum e trivial. E a parte mais importante, justamente os brushes, tá? Por que eu estou dizendo isso? Não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer com os brushes tradicionais do software. Então, assim, aqueles que já vêm no programa, alguns até não permitem importar coisas desse tipo. Beleza, ok. De tempos em tempos eu tento treinar diferentes tipos de software, tá? Tá ficando cada vez mais difícil, aquela coisa ficando velho, cabeçudo, difícil aprender as coisas novas, mas vez ou outra eu tento pelo menos mexer um pouquinho, fazer um desenho, algum deles para ver uma ferramenta ou outra. Um dos que eu me surpreendi positivamente foi o Krita, por exemplo. Eu apanhei muito na interface dele, então acabou sendo muito diferente dos que eu uso, mas para minha surpresa, o pacote base de brushes dele já tem muitos brushes muito legais, tá? E os acabamentos são muito bons. Então, às vezes a gente tem uma variedade muito grande, mas é aquela história, parece aqueles videogames portáteis que assim, 900 jogos, e na verdade você vai ver 890 são variações de Tetris, né? Então, é uma maior mentira. Então, e olha que eu adoro Tetris. Então, não basta ter uma quantidade grande de brushes, mas precisa ter realmente os que prestam, os que interessam. Então, o Krita, mais uma vez, não fazendo propaganda nem nada, apesar de que ele é gratuito, aquela coisa toda, ele me surpreendeu pelo pacote base de brushes dele já ser bastante variado e com qualidade boa, tá? Então, eu achei isso interessante. Fora isso, tá? Tem outros softwares que conseguem importar brushes. Então vocês conseguem na internet baixar vários pacotes de brushes. Nesse caso, eu recomendo procurem coisas alternativas, não só no sentido que às vezes você fica muito focado, brush para pelo, brush para pelo, brush para pelo.
Mas às vezes você pega, por exemplo, brush para grama e que funciona tão bem quanto, às vezes até melhor do que o de pelo especificamente, tá? Então é negócio que só testando, tá? Vai lá, instala, testa, vê se presta, vê se vai usar para alguma coisa. Não pira nos brushes, tá? Então o inverso também é verdadeiro. Não fique muito dependente do brush, achando que o brush vai fazer a arte de vocês por si só. Vocês não vão dar 2 cliques e vai sair perfeito. Uma outra coisa, às vezes, é o quanto a publicidade engana. Então, às vezes eles te dão uma falsa impressão que basta instalar aquele brush específico, você vai clicar no desenho, já sai um negócio todo felpudo ali, fofinho, e é a maior mentira. Vai ser um negócio ali, uns traços meio estranhos, que não se parece com nada com aquela foto de exemplo que eles colocaram. Mas eles esquecem de dizer que aquela foto exemplo, vou até colocar aqui a imagem. Então, enfim, só falando de brushes no geral, nesse caso, não tem jeito, é tentativa e erro também, vai instalando, testem. Como eu disse, não é obrigatório, tá? Não fiquem nessa busca implacável por brushes aí, não comece o desenho de fato, tá? Eu fiquei procurando brushes, o brush ideal até quase a data da entrega do desenho. Não façam isso, tá? Às vezes o próprio pacote base, se você já está acostumado com aqueles brushes, beleza, então já dá para fazer. Mas o que eu estava dizendo é justamente isso. Parece que você faz uma esfera ali, a volumetria, e depois você usa esse pacote de brush específico, clicou e puf, já sai um negócio desse, tá? Não vou dizer que não, tá? Mas até hoje, pela minha experiência, eu não encontrei esse brush que seja tão automático assim. Tem uns muito bons, é verdade, mas essa parte totalmente automatizada, que basta clicar e já sai essa coisa felpudinha aí, não é bem assim, tá? Eles esquecem de dizer que tem muitas horas aí de acabamento, tudo, para chegar nesse resultado. É possível chegar? Com certeza é possível, mas não é tão trivial. Deixa eu mostrar um exemplo até um pouco mais realista, tá? Então, um outro pacote de brushes, tá? Que dá para ver, principalmente ali na direita, como que eles se parecem necessariamente, tá? Então, é esse negócio que parece esses riscos aí, e vai depender muito de como você vai trabalhar essas camadas, as cores, a profundidade, e aí sim você vai chegando em resultados cada vez melhores. Mas não achem que vai conseguir encontrar um pacote específico que já faça o negócio pronto, tá? Isso não existe, até porque isso vai ser uma ferramenta, um acessório, não é a ferramenta que já vai automaticamente fazer a atividade por vocês. Tem muito, tá? Eu já estou adiantando a frustração, porque às vezes vocês ficam com essa falsa impressão. Primeiro, já uma galera toda migra para o digital, fala, pode usar brush, massa, vou para o digital. E aí quase sempre se frustra, porque pega uma página dessa, você vê, era justamente esse penúltimo resultado que eu queria. Então vou lá instalar ele, não sei o quê. Aí na hora que você clica, sai um fiozinho ou outro ali. Daí você clica de novo, sai um fiozinho ou outro ali, e fala, pô, que mentirada é essa? Tipo, você me prometeu um negócio assim, cadê? Então não é que você vai clicar ali, vai sair todas umas coisinhas felpudas, né? Não, não é. Então, não é uma fábrica de fazer coelhos, né? Não é assim. Aí tá mais realista, tá? Eu diria que geralmente o que você consegue é essa imagem. Então, são esses pacotes de brushes, e aí você vai rabiscar, são uns negócios parecidos com isso. E aí, depois que você vai conseguir avançar através disso, vai depender muito de você, tá? Os brushes vão ajudar? Vão, mas toma cuidado, tá? Eles vão ajudar, mas não necessariamente eles vão resolver. Então, ajuda, ajuda, mas não são eles que desenrolam completamente, tá? Outro exemplo, então vai ter que ter ali paciência, tempo, tá? Enfim, para cada um deles para chegar de fato em coisas desse tipo. Outra coisa é, tem muitos para software específico, tá? Então, eu uso o Clip Studio Paint, então dá para pegar uns de Photoshop, tudo, até dá, mas se você puder já procurar um específico para ele, para não ter dor de cabeça dessa parte de compatibilidade, depois vai instalar, dá erro, coisa, esse tipo de coisa, tá? Então, independente do software que vocês usarem, hoje a comunidade, seja qual for o software, já tem muita coisa, tá? Então, lógico, o Photoshop ainda é o mais queridinho, então vai ter uma quantidade maior, mas isso não desmerece os outros, tá? Então, tem que ter muita atenção.
E aí, da publicidade, mais uma vez, esse é o exemplo clássico, tá? Então, eu te mostra um pacote de brush e tem um desenho massa, né? Então, pô, dá para fazer um negócio desse, mas não foi necessariamente a ferramenta que fez isso, né? A ferramenta foi a pessoa. Então, a ferramenta ajudou? Ajudou, com certeza. Dá para fazer esses acabamentos, até porque a pessoa usa para usar como exemplo, né? Mas não se iluda que basta instalar esse pacote de brush e agora fazer um desenho desse fica fácil. Não é bem assim que funciona. Beleza? Burocracia de sempre, tá? Então, entrega de trabalho via SIGA. E aí, o que eu estava comentando do prazo, tá, do recesso, é justamente eu vou mostrar. Então, a data de entrega dessa atividade até 11 de janeiro, mas segura, deixa eu explicar até uma outra parte, e na verdade eu gostaria de consultá-los em relação a isso. Então, vamos tentar dar uma olhada geral, tá? Então, tá aí o nosso cronograma todo de atividades, tá? E aí temos mais 3, então faltam ainda 3. Temos essa atividade 6 agora que eu estou apresentando para vocês, que ficou por dia 11 de janeiro, então pós-recesso, e aí, como eu disse, tá? Cada um vai administrar. Então, tem algumas pessoas que vão querer descansar no recesso, então terminem antes de começar o recesso, né? Para algumas pessoas que não, é justamente o recesso que vai ser a época que eu vou ter disponível para fazer. Enfim, cada um vai administrar o tempo como achar melhor, tá? Mas a princípio para o dia 11. O que a gente pode negociar, e é a parte que eu me preocupo um pouco, se isso não vai sobrecarregá-los também, se na próxima semana, por exemplo, que vai ser o nosso último dia de aula deste ano, eu já poderia adiantar o próximo assunto. Eu, particularmente, prefiro não fazer isso, tá? Como vocês podem ver, temos 2 semanas de uma entrega para outra, tá? Então, ou seja, 11 de janeiro a gente retoma, é uma terça-feira, e depois, 14 dias depois, vocês vão poder entregar a outra atividade. Dá tempo suficiente, tá? Então, dá tempo. Então, opção, particularmente, eu prefiro segurar, deixar como está no cronograma, tá? Então, por enquanto, a gente só mantém essa. Beleza, próxima semana eu faço um acompanhamento com vocês, mostro algumas dicas, tá? Para o manual, para o digital, e a gente vai levando. Para quem tiver de saco cheio, não quiser nem começar, beleza também. Lembrando que vai ter que fazer durante o recesso de toda forma, tá? E aí, com isso, depois, no ano que vem, em janeiro, a gente retoma aquela coisa toda e a gente segue naturalmente com o cronograma. Caso vocês achem interessante, eu poderia adiantar o próximo assunto da atividade 7 na próxima semana. A parte que eu me preocupo é que se isso não vai gerar um estresse desnecessário, tá? Então, primeiro, o prazo segue o mesmo, então às vezes, eu vou me embolar, eu vou ter que fazer 2 atividades ao mesmo tempo, vai acabar criando uma confusão. Como eu disse, o prazo está bastante razoável, tá? Então temos aí um prazo bastante aceitável. E o último trabalho, o bloco 8, o bloco criativo, desculpa, atividade 8, geralmente ele é algo mais para descontrair, tá? Então eu não vou descer o sarrafo, vai ser a atividade mais desafiadora de toda a disciplina. Não, o pior já foi, tá? Então vocês já estão vivenciando, inclusive, uma das atividades mais desafiadoras. Essa atividade 8, na verdade, é um fechamento, tá? Logicamente que ela tem o valor dela, mas nesse sentido de ralar muito e desafiar muito, como eu disse, eu sei que vai juntar com os outros trabalhos finais de outras disciplinas, então geralmente pega um pouco mais leve, tá? Então essa é a ideia da proposta da disciplina como um todo. Então respirem um pouco também, fala, pô, tem mais 3 e agora, calma. Não vou mentir, tá? 6 e 7 são mais ou menos no mesmo nível. Eu ainda arrisco dizer, depois vocês vão dizer. Mas eu, particularmente, acho a atividade 6 mais difícil que a 7. Eu acho. Eu acho a 6 a mais difícil, tanto que do semestre, para mim, uma das atividades mais difíceis é a atividade 6, tá? É justamente a que vocês estão agora. Eu, particularmente, acho ela mais difícil que a 7. A 7 não é tão difícil. E depois, por final, a 8 acaba o fechamento da disciplina, ela não é tão desafiadora assim. Certo? Deixa eu ver aqui, chat. Eu, na verdade, queria perguntar sobre o bloco criativo, se é algo mais livre que a gente poderia adiantar já antes da de cores no recesso. Podemos pensar. Não tinha pensado nessa hipótese, até porque a 8, na verdade, por ela ser, já dando spoiler, tá? Ela é mais baseada justamente na criatividade do que, logicamente, vai usar o desenho, mas ela é muito baseada na atividade.
O que a gente pode fazer, eu já posso adiantar o tema para vocês, então de repente a gente inverte. Eu faço essa apresentação na próxima terça, então eu trago já a apresentação do bloco criativo, para pelo menos vocês não executarem de fato, mas pelo menos já ir pensando na ideia, né? Então, de repente, isso já é algo que pode ajudá-los. Então, vocês vão pensando na ideia em si e depois, na parte de executar, executa no prazo devido, coisas desse tipo. Ou aproveitando até virar presente para alguém. Legal, boa sacada. Por que não unir o útil ao agradável, né? Lógico. Tranquilo por nada. Foi uma boa sugestão. Eu não tinha pensado nisso. Beleza, galera? Dúvidas? De repente eu topo essa ideia da Rafaela, adiantar não o trabalho em si, tá, mas a proposta do bloco criativo que vocês vão ter que fazer de fato. E aí vocês vão poder usar o recesso, mesmo para quem não quiser fazer nada, pelo menos pensar na ideia, né? Então eu acho que isso não atrapalha. Beleza? Desejo sorte para quem pediu o kit de sombreamento agora no final do ano. Peço para o Papai Noel, né? Vai que ouvir esse dos animais e o criativo, esse das cores. Eu não entendi direito. Peraí. Ouvi esse dos animais e o criativo e esse das cores. Sim, faltam essas três, né? Temos que fazer essas três ainda. Mas a pergunta eu não. Confesso que eu não entendi. Mais dúvidas? Pronto. Vamos voltar de novo aqui. Então, hoje, penúltima aula do ano, tá? Próxima semana, última aula do ano. Então a gente pode aproveitar para a nossa última aula do ano, ao invés de seguir com o acompanhamento dessa atividade dos animais, que é a entrega para o dia 11 de janeiro, isso vai rolar, tá? Eu posso fazer os acompanhamentos na quinta-feira sem problema. Mas a ideia é que na próxima terça a gente adiante o conteúdo, pelo menos a apresentação do que vocês vão ter que fazer para o bloco criativo, porque mesmo que a entrega seja a última, lá programada para o dia 8 de fevereiro, como é um bloco criativo, vocês vão ter que bolar uma ideia. Então, por ter uma ideia envolvida, algumas pessoas vão se sentir mais à vontade de usar esse período de recesso para poder planejar a ideia do desenho em si. Não executar o desenho de fato, mas pelo menos para ir elaborando a ideia para quando chegar na atividade específica já ter essa ideia pensada. Então, facilita a vida de vocês, né? Eu não sei se isso respondeu a tua dúvida. Sim, certo. O que tem o das cores. Eu só acho que explicar as três, tá? Eu acho que sobrecarrega. Eu já acho que é muita coisa. Diga, Nicolas. Ah, não, era só para dizer que eu acho que a pergunta era sobre, pedindo para falar um pouco sobre das cores. Ah, muito bem. Das cores é assim. Mesma história. Ela é muito parecida com a atividade 6, tá? É desenho de observação. A diferença, como vocês devem saber do nome super criativo, que vocês vão usar cores. Então, é basicamente isso. Então, vai ser um desenho prezando o realismo, observação utilizando cores. Então, essa é a grande diferenciação. Lembrando que o manual, vamos precisar de algum material que aplique cores, tá? É sugerido lápis de cor, mas pode usar guache, pode usar aquarela, pode usar o tinta óleo, acrílico que vocês tiverem, ou ir por digital e seguir com as cores, tá? Algumas pessoas alternam, então algumas pessoas preferem fazer essa 6 agora manual, a 7 digital, ou o inverso. Algumas pessoas ficam traumatizadas com o digital agora, depois tenta seguir para o manual. Enfim, vocês que vão administrar. Só dizendo que já fica o spoiler para a atividade 7, para quem for fazer manualmente, vocês vão precisar de algum material para pintar, tá? Então, seja ele qual for. Giz de cera, lápis de cor, guache e assim por diante. Beleza? Eu acho que era isso, então tá mais ou menos respondido, né? Mas fiquem tranquilos, como eu disse, depois vocês vão confirmar ou não, mas eu ainda acho a atividade 6 ela mais difícil, tá? Então eu acho ela mais difícil do que a 7.
Certo? Fechamos por aqui então. Mais alguma outra dúvida? Bom, enquanto não rola nada no chat, é aquela história de sempre, tá? Então, qualquer dúvida também que surgir, principalmente para quem estiver conferindo isso no conteúdo gravado, tá? E aí surgiu alguma dúvida, pergunte, tá? Pergunte no Discord lá, a gente interage, aquela coisa toda. E daqui por diante, tá? Os acompanhamentos a gente segue também pelo Discord. Vamos ver quem começa a fazer. De repente, nessa quinta, a gente já consegue organizar alguns encontros. E mesmo que não seja comigo, fica mais uma vez a sugestão de vocês tentarem trabalhar em grupos para vocês se ajudarem, fazer juntos, tirar dúvidas, dicas, etc. Principalmente tanto a galera do manual quanto do digital, pegar algumas dicas, como é que você fez essa parte, eu fiz dessa forma, isso não é proibido, tá? Então essa parte colaborativa, pelo contrário, eu acho que ajuda todo mundo. E no mais, obrigado pela participação, qualquer dúvida que surgir, só entrar em contato, tá? Fiquem bem, fiquem com saúde, até a próxima semana, nosso último encontro. Beleza? Valeu, obrigado a todos, tenham uma boa tarde aí, início de noite. Valeu, pessoal. Obrigado, boa semana. Obrigado, Natal. Valeu, Vanessa. E só para dizer uma coisa, eu tinha Diga. falado lá no início do semestre de que eu estava com a expectativa muito Lá alta, vem. que eu tinha colocado toda a carga do senhor com o que eu Então, tive pense na surpreendido com o Leandro. responsabilidade. E só queria dizer que o senhor tem suprido muito bem e que eu aprendi demais com a sua disciplina, muito mesmo. Em breve vai chegar a avaliação, lembre disso, lembre dessas palavras. Eu agradeço. É o famoso servindo bem para servir sempre. Eu agradeço. Mas que bom, coisa boa. Acho que me fez sair um pouco da zona de conforto e a chegar a resultados que eu não sabia que podia. Então, foi muito bom. Vanessa, esse assim, se eu pudesse resumir a disciplina, o espírito dela é esse, tá? É justamente fazer correr atrás. Eu sei que é desafiador e cria um certo desespero, mas quando você consegue, e aí eu falo, não tem valor no mundo que é você mesmo se surpreender com algo que você conseguiu fazer. Isso é muito bom, né? Então você, poxa, fui eu que fiz, sabe? É um orgulho muito grande. E você reconhecer isso é sinal que é algo realmente que se destacou bastante, né? E, inclusive, encontrar materiais de canais, onde eu consegui encontrar técnicas também que eu não conhecia, sites que iriam me ajudar muito, e também justamente quebrar alguns tabus relacionados a desenho de observação, que a gente tem muito medo de, só porque eu sou ilustrador, com o tempo eu tenho que parar de ver referência, eu não posso ficar É uma besteira isso. É uma besteira. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Eu respeito quem não gosta, tudo bem, mas eu acho que isso não tira o valor, o mérito de nenhuma forma do teu desenho. Eu utilizei uma foto como base. Não é isso que vai desmerecer, tá? Mas é isso, muito obrigada. Legal, muito bom, obrigado também e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até a próxima semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.